Olá, irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje, dando sequência ao capítulo 6 desse livro de Mateus, estamos dando sequência nesse segundo capítulo dos 3 que compõem esse grande compêndio de ensinos, mensagens, verdades apresentadas por Jesus. Mateus, que é o autor do escrito do livro que leva o seu nome, resolveu de forma muito didática aglutinar todos os ensinos que Jesus transmitiu aos seus ouvintes ali naquele lugar, chamando então esse compêndio de Sermão do Monte. E agora vamos dar início ao estudo sobre a oração. Esta oração modelo, que tem vários nomes, a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, a oração, digamos, universal, são nomenclaturas que as pessoas usam para se referir a esta oração modelo. A despeito dessas nomenclaturas, que alguns até fazem questão de repeti-la em determinadas ocasiões como uma espécie de oração comum a todas as pessoas. É bom lembrar que Jesus não instruiu, não aqui ensinou e nem incentivou que os seus ouvintes naquela época, e nós, pelo Espírito Santo, podemos ter acesso a essa palavra, esta oração não deveria ser usada, ao menos entendemos os princípios bíblicos, como uma espécie de uma oração que deva ser repetida em qualquer situação, como uma espécie de varinha de condão. Sabe, às vezes a pessoa acha que a oração é um ato mágico, que basta repetir que a coisa funciona. Não é bem assim. A oração que Jesus colocou aqui, vamos começar hoje a estudá-la em todas as suas informações, é uma oração modelo. Como modelo, é como se Cristo dissesse, olha, vocês vão agora conhecer esses princípios que devem nortear a oração de cada um de vocês. Se nós entendermos que orar é falar com Deus, que orar é dirigir-se ao Senhor, então é natural que a pessoa que vai orar use de suas palavras, use de seus pensamentos, que expresse através de palavras aquilo que sente em seu coração. Então, não adianta, já pensou se você recebesse todo dia uma pessoa na sua casa e ela chegasse e dissesse mais ou menos assim no mesmo horário, bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano, eu estou aqui para ver você e saber como você está e eu estou à disposição de qualquer necessidade que porventura você tenha e queira me questionar. No dia seguinte, bom dia, meu nome é tal, estou aqui para ouvir você e estar à sua disposição. Já pensou todo dia a mesma coisa? Você, mas que é isso? Por que a pessoa chega e fala todo dia a mesma coisa? Então, veja como orar não é você repetir a mesma coisa todos os dias, constantemente. Orar é expressar, é abrir o coração diante de Deus. E aqui, então, Jesus apresenta alguns princípios que queremos aqui colocar. E o primeiro está exatamente nessa frase que eu coloquei em Mateus capítulo 5, versículo 9, parte B. A parte A, que a gente já estudou, vocês orem assim. A parte B é essa frase, Pai nosso que estais nos céus. Isso mesmo. A oração que Jesus passou a ensinar aos seus discípulos e pelo Espírito Santo a nós em nossos dias, começa com esta frase muito importante, Pai nosso que estais nos céus. Com essa frase, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês devem orar assim, dirigindo-se a Deus, declarando a sua confiança em Deus, dizendo da sua relação com Deus. Porque Jesus, como filho amado do Pai, Jesus, sendo Deus, em carne e osso, esteve no mundo por 33 anos. E a relação de Jesus com Deus foi a relação de filho para com o Pai. Mas Jesus não era qualquer filho. Se você ler João 3,16,
nas próprias palavras de Jesus, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é Filho unigênito? Único. Não há ninguém semelhante a Jesus. Jesus é o único que já existia antes de nascer. E na condição de filho, Jesus foi submisso, obediente. Eu até recomendo que você leia a oração sacerdotal, aquela oração que Jesus fez intercedendo pelos seus discípulos que ali o acompanhavam, mas profeticamente ele intercedeu pelos futuros discípulos dele. E é interessante aqui nesse texto de Mateus 6, versículo 9, parte B, quando ele fala: Pai Nosso. Em outras palavras, a oração que Deus quer, a oração que Jesus ensinou é ratificada, ou melhor, deve ratificar, deve confirmar, deve estar fundamentada, melhor dizendo, nesta relação paternal. Chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Isso quer dizer que Deus não é um Deus distante, não é um Deus tão alheio ou melhor, um Deus alheio e indiferente àquilo que nós enfrentamos. Quando Jesus disse: chamem Deus de Pai, está falando exatamente dessa relação familiar. Pai, chamar Deus de Pai é algo maravilhoso. Somente quem tem uma boa relação com seu pai é que se dirige a ele chamando assim. Inclusive, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que Deus nos deu espírito, o Espírito Santo, de tal modo que nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Papaizinho. Exatamente isso. Essa intimidade, essa comunhão, essa proximidade. Quantas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de Pai? Sabe por quê? Porque tiveram uma má relação com o seu pai sanguíneo, seu pai biológico, ou nem sequer pôde conhecer o seu pai biológico, ou soube que seu pai biológico o abandonou. Quantos meninos e meninas têm no seu registro, na sua carteira de identidade, no seu registro geral, RG, apenas o nome da mãe, porque o pai foi ausente ou não registrou o seu filho. Então, essas crianças que foram abandonadas, rejeitadas, ou pior, que foram vítimas da violência por parte do pai, violência física, violência moral e, infelizmente, violência sexual. Como chamar Deus de Pai se a lembrança que a criança tem ou que o adulto tem da sua infância é de exatamente sofrida? Pois é, apesar de todas as dificuldades que uma pessoa tenha tido com a sua relação com seu pai biológico, é em Deus, através de Jesus, que há realmente a restauração desta filiação, desta comunhão. No Salmo 27, no verso 10, o rei Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que o Senhor me acolherá. Deus é maravilhoso. Deus é grandiosíssimo. E em Cristo Jesus você pode chamá-lo de Pai. Mas por que chamar Deus de Pai? Ou melhor, como chamar Deus de Pai? Lembrando que eu já havia dito que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Você e eu, sem Jesus, isto é bíblico, não é palavra minha, é palavra do Senhor. Você e eu, sem Jesus, somos apenas criaturas de Deus. Isso mesmo, criados por Deus. A sua origem está em Deus. Deus deu vida a você. Através do seu pai e da sua mãe, Deus deu vida a você. Então você é criatura de Deus. Mas você só se torna filho, filha de Deus através de Jesus. Se você ler João capítulo 1, versos 11, 12 e 13, a Bíblia diz textualmente: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Falando de Jesus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos
o receberam, a saber, os que creram o seu nome, receberam autoridade para serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que você só se torna filho, só se torna filha de Deus através de Jesus. Isso mesmo, Jesus é único. Ele é o Filho amado de Deus. Se você abre o seu coração para Jesus, escute bem o que eu vou falar. Se você abre o seu coração para Jesus, você nasce de novo, você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz, mas a todos quantos, ou melhor, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você se torna nova criatura, você nasceu de novo. Jesus falou isso em João 3, versos 3 e 5, quando ele se dirigiu a Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele disse, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, para você se tornar filho, para se tornar filha de Deus, tem que ser por Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus. E aí, como é que isso acontece? Como é que se processa? Não há explicação. Não há lógica. Por isso que Cristo falou em João 3, versículo 8. O vento sopra, ele vem de um lado, vai para o outro, você não vê. Assim é aquele que é nascido do Espírito. É como se Cristo dissesse em outras palavras, você não consegue ver o vento, mas você consegue ver o seu agir através do ar que passa veloz pelo seu rosto ou pelas dobras, pelas curvas que as árvores têm com a passagem do vento. O movimento das árvores, o movimento da cortina, o movimento das folhas, o movimento das suas vestes, a brisa no seu rosto. Você não vê o vento, mas você não pode contestar os seus efeitos. Pois é, o Espírito Santo faz isso. O novo nascimento é um milagre que ninguém tem como explicar, mas ninguém tem como negar para aquele que realmente viveu e vive pela fé em Jesus. Então, quando Jesus disse, vocês orem assim, Pai Nosso, ele está falando exatamente dessa relação, dessa comunhão. É interessante como algumas pessoas, por terem uma dificuldade ou por terem sofrido numa relação familiar tão difícil, não conseguem enxergar Deus como esse Pai de amor. Pois é, isso é muito sofrido. Eu me lembro que lá em Teresina, onde eu fui criado, eu nasci em São Luís do Maranhão, fui com 2 anos de idade para Teresina, segundo o que a minha mãe me contou, eu fui membro de uma igreja lá, minha saudosa Primeira Igreja Batista de Teresina, no Piauí. Um abraço ao pastor que ali se encontra liderando. Eu me lembro que na minha juventude houve um jovem que fez parte daquela igreja e nós na época cantávamos um cântico que dizia mais ou menos assim, a letra, Jesus é Rei, Jesus é Rei, Jesus é Rei. A gente repetia essa frase ao longo do cântico. E no meio do grupo nosso ali tinha um jovem que não cantava esse cântico, ou quando chegava nessa parte ele ficava em silêncio. E isso se repetiu várias vezes. Cada vez que a gente cantava, ia cantar a frase Jesus é Rei, ele travava. E a gente não entendia, até que uma hora a gente parou e a gente falou, por que você não conta ou melhor, não canta essa frase, Jesus é Rei? E ele, muito sensibilizado, disse, sabe por quê? Meu pai era um pai muito duro, muito austero, muito severo. Ele deixava pendurado na porta principal da casa, a porta da sala, ele deixava ali pendurado um chicote, que era um instrumento usado para castigar a criança indisciplinada. E o nome daquele chicote ou daquele objeto era relho. O relho era uma espécie de trança feita de couro de cavalo. Era uma trança, né, eram 3 tiras trançadas e com uma alça num extremo para que fosse colocada na mão, e aí esse relho era usado para
bater nos lombos do cavalo para o cavalo seguir no destino que o cavaleiro queria. Mas esse objeto relho era usado por aquele homem para castigar os seus filhos. E ele batia, castigava, deixava marcas nas costas daquele jovem. E aquele objeto relho se tornou uma referência negativa na relação daquele jovem com o seu pai. Ele foi criado naquele ambiente e cada vez que ele cometia um erro, cometia uma falha, ou que na visão do pai ele deveria ser castigado, o pai disse, eu vou pegar o relho. E pegava o relho e segurava a criança e batia com muita intensidade. Então na cabeça daquela criança, o relho era uma lembrança da sua má relação com seu pai e da forma tão bruta como seu pai agia para com ele e com seus irmãos. Quando ele ouvia aquela canção, Jesus é Rei, na cabeça dele ficava aquela frase, outra, Jesus é relho, Jesus castiga, Jesus é austero, Jesus é duro, Jesus é dominador, Jesus é castigador. Na visão daquele jovem, a relação dele com Jesus e com o próprio Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, era a partir da relação dele com seu pai biológico. Até que finalmente aquele jovem foi disciplinado, foi ensinado, foi instruído e ele passou a crer que Deus, o Pai, Deus é tão maravilhoso que entregou o próprio Filho dele, Jesus, para morrer na cruz para salvar todo aquele que nele crê. É um Pai que perdoa. Aquele jovem pôde então ter a libertação daquela marca tão difícil, a cura na verdade, e ele pôde então olhar para a palavra de Deus e vê-la como o livro da expressão do amor de Deus por ele. Pai Nosso é o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Quando vocês forem orar, orem dizendo Pai Nosso. Mas por que nosso? Porque se você está em Cristo e eu em Cristo, então nós somos irmãos em Cristo. Logo, nós temos Jesus como referência. Você em Cristo, eu em Cristo, nós temos relação com Jesus como nosso irmão maior, como aquele que é o Senhor da nossa vida. E em Jesus nós temos o mesmo Pai, que é o próprio Deus. Então, Deus é o teu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. Pai nosso. Que bênção! Você já pensou nisso? Você já pôde perceber a grandeza da palavra do Senhor? Mas Jesus completa a sua frase dizendo o seguinte: Pai nosso que estais nos céus. Essa frase final dessa primeira parte da oração que Jesus está ensinando, esse princípio, nosso Deus é nosso Pai, não é alguém frio e distante, mas alguém próximo e paternal na relação com os que creem em Jesus. Porque quem crê em Jesus, Deus olha para você e para mim e vê Jesus. Jesus em nós, Deus vê. E Deus nos chama de filhos por causa do Filho dele. Mas Jesus disse, Pai nosso que estais nos céus. Céus aqui é uma referência à habitação eterna de Deus. Alguns dizem que na Bíblia existem, de fato, a expressão céus. Mas é interessante observar que em alguns textos existem referências a 3 céus. Porque Paulo diz, eu fui até ao terceiro céu. Se você ler o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, ele foi até ao terceiro céu. E aí eu fico perguntando, que céu é esse? Bom, vamos imaginar aqui uma situação. Você e eu aqui na Terra, estamos de dia, você pode observar a luz do sol chegando no meu rosto, do lado aqui direito. Se eu for lá para fora, se você for lá para fora e olhar para o céu, você vai ver um céu num tom azulado, por causa das partículas do sol que reagem com aquela atmosfera, então dessa cor azulada. Num céu sem nuvens, é um céu azulado, um céu azul, coisa linda. Pois é, esse é o céu visto a partir da terra. Mas quem está lá na estação internacional
como também existem outros lugares onde as pessoas podem avistar o espaço sideral. Eu me lembro que agora foi comemorado 20 de julho de 1969, quando o homem tocou, colocou o seu pé na Lua, como também várias experiências de orbitar a Lua e depois pousar nela. Bom, o céu visto a partir da espaçonave que está orbitando a Lua é um céu escuro. É um céu cuja cor não dá para perceber. É uma escuridão infinita, porque não dá para ver o final. Pois é, esse é o céu visto a partir da experiência extra-atmosférica, ou seja, já fora da órbita terrestre, o céu é visto de uma outra forma, mas é um céu criado por Deus, porque Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O céu criado por Deus é o céu que a gente vê, partindo da terra ou pelos telescópios, como o Hubble, por exemplo. Agora, o céu onde Deus está é um céu inacessível, é um céu que não dá para ser visto por nenhum instrumento criado pelo homem, porque é um céu espiritual. Por isso que carne e sangue, diz lá 1 Coríntios capítulo 15, não pode entrar no céu onde Deus está, porque é um céu espiritual. Por isso que para uma pessoa ir para a glória eterna onde Deus está, ela tem que entregar sua vida a Jesus, ela tem que confiar em Jesus e ela, passando pela morte ou pelo arrebatamento, vai direto para o céu, porque Jesus garantiu isso. Este é o céu onde Deus está. Este céu que é tão distante que é inatingível por qualquer olho humano, mas tão acessível a quem crê no próprio Jesus Cristo. Deus está no céu, na glória eterna. Isso isso nos faz reconhecer a grandeza de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, mas também o amor dele. É interessante algumas tentativas de levar o homem a Marte. Alguns dizem que será necessário 8 meses de viagem a milhares de quilômetros por hora para que o homem chegue até Marte. Algumas naves já foram, e a gente tem observado isso, a 27 mil quilômetros por hora, chega lá por volta de 8 meses. Pois é, só que Marte é logo ali, o terceiro planeta, ou melhor, o quarto planeta dentro do sistema solar. Mas, e para chegar até o céu? Não tem. Se para chegar à estrela mais próxima são milhares de anos-luz de distância de viagem, imagine a glória eterna. Pois é, mas Deus está lá e Ele vê e Ele ouve você. Quando Jesus disse, quando você orar, diga, Pai nosso que está nos céus, Deus está lá na glória eterna, mas Ele está pronto para ouvir a sua oração, a sua súplica, se você buscá-lo de coração. Comece, esse é um dos primeiros dos princípios da oração, chamar Deus de Pai. Pai nosso, Ele está no céu, mas pronto para ouvir aquele que o buscar de coração. O próprio Deus disse em Jeremias 29, 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, pelo aprendizado que nós temos a cada vez que lemos a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão do que já foi revelado nas palavras do Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos por essa liberdade e comunhão que podemos ter, chamando o Senhor de Pai, no nome de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.